Bom dia, meus irmãos. Estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical. Irmã Jamile, vem para cá, fica comigo aqui. Irmã Jamile vai estar nos conduzindo nos momentos de cânticos, de louvor e adoração ao Senhor. Neste tempo de isolamento social, esta é a ferramenta que Deus tem nos dado para que possamos fazer chegar aos irmãos uma porção da palavra do Senhor. Bom podermos estar juntos, poder adorar o nome do Senhor. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor para o estudo da Escola Bíblica Dominical. A irmã Jamile vai estar orando ao Senhor, dando assim prosseguimento à nossa Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, sua Bíblia, sua revista, e vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela semana, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Queremos te pedir, ó Pai, por esta igreja, Deus, pelas pessoas que estão assistindo este culto, Pai, que possam ser totalmente, Senhor, abençoadas por ti, Deus. Fale, Senhor, os nossos corações, usa, Senhor, o teu servo, Senhor, para trazer a tua palavra. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa. Vamos cantar o hino do cantor cristão, aonde estaremos juntos adorando ao Senhor. Pegue o seu cantor cristão e vamos cantar ao Senhor. Hino de número 135 do nosso cantor cristão. A irmã Jamile vai nos conduzir nesse momento de cântico. Pegue aí o seu cantor cristão. Vamos juntos cantar, louvar e adorar ao Senhor. Nesse momento de cânticos, de louvor e adoração ao Senhor, a família Teixeira e Prates estará louvando ao Senhor, cantando e nos conduzindo a esse tempo em que estaremos refletindo: Senhor, sara essa nação, vem, Senhor, e cuida de cada um de nós. Ouçamos nesse instante a família Prates e cantemos juntos com ele: bem-aventurado. Bem-aventurada
é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração.
essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Que bom, podemos agora começar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. A revista, como eu disse no início, que estaremos estudando, vem tratando sobre a vida do apóstolo Paulo. Por certo, muitas lições que irão abençoar a nossa vida. Quero primeiro, neste início, ler com os irmãos um texto que Lucas registra sobre o apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, verso 24. O texto da palavra do Senhor nos traz uma palavra muito interessante, onde Paulo vai declarar firmemente que a sua vida é importante desde que ele cumpra o chamado do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este era um homem que foi alcançado pelo poder de Deus. Estaremos estudando nessa primeira lição, a primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical está aqui para você, um pouco distante, mas dá para você ver. Primeira lição, a conversão que mudou a história. Quero, nesse instante, orar com os irmãos e estaremos estudando esse texto, esse trecho da palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesse instante. Senhor, dá-nos por tua graça e bondade e iluminação por teu Espírito para compreendermos a tua palavra ao estudarmos o texto da palavra do Senhor. Que esta palavra boa possa abençoar nossas vidas em o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Pegou a sua revista? Então vamos juntos. O autor da lição vai discorrer sobre um assunto interessantíssimo, falando-nos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que era muito zeloso na sua vida, em tudo que fazia. Claro, o autor vai discorrer ao longo da nossa lição sobre a vida do apóstolo Paulo, um pouco da sua infância, um pouco de quem era o apóstolo Paulo, um pouco também da sua transformação. Ele parte do texto de Atos capítulo 9, os versos de 1 a 6, é o texto que o autor nos sugere para a nossa reflexão. Eu quero ler com os irmãos esse texto, pega aí a sua Bíblia e vamos juntos ler esse texto, Atos capítulo 9, versos de 1 a 6. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 9, verso de 1 a 6. Primeiro verso. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém,
e seguindo pela mão, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Esse é o texto que o autor nos sugere para a nossa reflexão. Por certo, Paulo foi um homem que inspirou a vida de muitas pessoas. O autor discorre falando-nos sobre a ideia de Paulo de tentar inibir, tentar destruir ou tentar parar o avanço daqueles aos quais ele chamava de o caminho. Até porque, neste contexto em que Paulo está, que Lucas está registrando, neste contexto ainda não havia a ideia da nomenclatura de cristianismo ou de cristãos. Aqueles que aceitavam o que Paulo chamava, o que Saulo, chamava de grupo de seguidores de Jesus de Nazaré, eram chamados ou considerados de o caminho. Este era o grupo que Paulo, ou que Saulo, estava tentando impedir. Saulo, é claro, o autor vai discorrer um pouco mais à frente, quero apenas dar uma pequena pincelada, dizer que Saulo era um judeu que era zeloso, pertencente ao grupo dos fariseus, era zeloso quanto à prática do judaísmo. E para ele, este grupo denominado o Caminho representava uma grande ameaça para o judaísmo, para o grupo dos fariseus, para aquilo que eles acreditavam, até porque eles eram guardiões da Torá, da lei de Moisés. E segundo Saulo, este grupo representava uma ameaça por pôr em risco a prática e a crença na Torá, nas leis de Moisés, porque acreditavam de que este, como dizia Saulo, tal Jesus de Nazaré representava ou era a figura do Messias prometido. Isso fez com que Saulo então partisse para exterminar, para dar cabo, dar fim a este chamado grupo do caminho. É claro, Saulo vai deparar-se com uma experiência muito interessante, porque ele foi pelo caminho para Damasco no intuito de, encontrando alguns desses seguidores do caminho, poder levá-los presos, porque tinha credenciais para fazer isso. É claro, o autor vai discorrer com muita propriedade. O pastor Isaltino Gomes sempre foi um estudioso dedicado à pregação da palavra, ao estudo da palavra, alguém cujo conhecimento, saber teológico era muito vasto, e ele discorre e nos traz o assunto de uma forma muito profunda, em que podemos conhecer um pouquinho deste personagem. É claro, ele fala um pouco, nesse primeiro ponto, ele vai discorrer a ideia de que aquele perseguidor que teve um encontro com Jesus e levará a partir de agora o seu nome ao mundo, mesmo que isso trouxesse sobre ele perseguições ou até mesmo que a sua vida fosse posta em risco. Agora, Saulo, não mais Saulo, mas Paulo, ele vai dar prosseguimento à mensagem de Jesus Cristo, levando-a a muitas pessoas. Quem foi Saulo? Quem foi este menino? A infância de um menino judeu. Pouco se sabe, claro, e o autor discorre sobre isso, pouco se sabe sobre esta fase de Paulo. Ele silencia sobre esta fase, mas provavelmente interessa-nos, ou é válido lembrarmos, que Saulo, por ser um menino judeu, ele havia sido criado dentro dos princípios do judaísmo, como seus pais assim o fizeram, o instruíram neste contexto. E era normal, era natural, num contexto judeu, que o menino, aos 5 anos de idade, ele fosse alfabetizado e começasse a ler as Escrituras. Aos 6 anos de idade, provavelmente, segundo nos diz o autor, Saulo foi enviado a uma escola rabínica para que ele pudesse conhecer um pouco mais acerca deste assunto. Aos 10 anos, ele foi instruído na lei oral
E aos 12 anos, Saulo teve a sua cerimônia ao tornar-se um filho na lei. Assim começou a sua carreira de judeu ortodoxo. É claro, segundo alguns autores, segundo alguns historiadores, Saulo foi criado numa família cuja condição financeira lhe era favorável. Porque Saulo, segundo o autor da lição, ele vai ser enviado aos 13 anos para então estudar aos pés de um grande rabino, um grande sábio chamado Gamaliel. Estudar em Jerusalém era algo muito difícil para o contexto daquele povo. A família precisava ter um bom recurso financeiro para que aquele menino pudesse então ser encaminhado. Estudar na escola aos pés de Gamaliel era algo para meninos cuja a inteligência fosse acima da curva. E Saulo, ele era considerado inteligente, alguém acima da curva, e tendo a sua família a condição financeira, Saulo vai então estudar aos pés de Gamaliel, aprender um pouco mais sobre a Torá, dedicar-se ao judaísmo, e conforme a precisão da lei dos nossos pais, Saulo era zeloso para com estes conceitos aos quais ele aprendeu. Lá ele estudou com Gamaliel, no livro de Atos, capítulo 22, versos de 30 a 40, que narra que Saulo foi alguém que esteve ali e aprendeu e desenvolveu-se dentro daquele contexto. Saulo, agora um homem conhecedor deste contexto, ele agora dá sequência à sua vida e ele vai desenvolver-se dentro desta escola. O autor ainda discorre no segundo ponto, e aí eu quero ser bem sintético na medida do possível, é claro, para que a gente possa conhecer um pouco deste menino que cresceu, se desenvolveu, aprendeu e agora ele está se desenvolvendo na sua vida pessoal. O autor, no segundo ponto, fala um pouco quem era Paulo. Na primeira década de nossa era, havia 2 meninos em cidades distantes e diferentes, é claro. Aqui o autor destaca um na cidade de Nazaré, o outro na cidade de Tarso, sem que um conhecesse ou sem que um soubesse da vida do outro. O primeiro, claro, mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo o autor, o pastor Isaltino, ele tornou-se o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos pais, dos dois, o judaísmo. E pôs a vida em função dele, a ponto de dizer: vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Graças ao segundo, sabemos muito do primeiro, Jesus de Nazaré. Mas sobre ele, o que nós sabemos? O que sabemos? Quem foi o apóstolo Paulo? O autor discorre e traz algumas ideias muito interessantes. Sobre Paulo, ele diz que era um judeu pelo nascimento. Eu sou judeu natural da cidade de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Esta era uma cidade que, depois da invasão do Império Romano, tornou-se também um grande centro. E Saulo era judeu, era também cidadão romano por nascimento. Segundo alguns historiadores, e o doutor Rodrigo Silva vai dizer que certamente esta foi uma cidade que, ao ser invadida, os moradores ajudaram a expulsar alguns piratas que haviam nessa cidade. Fato esse que fez com que eles recebessem como recompensa o título de também cidadãos romanos honoris causa. E isso alcançou, por certo, segundo o doutor Rodrigo Silva, historiador e também arqueólogo, segundo ele, isto alcançou provavelmente os avós, os pais de Saulo, e agora Saulo não se torna cidadão romano por aquisição, mas se torna por direito de nascimento, e isso o torna um judeu ortodoxo, um judeu por nascimento, mas também um cidadão romano. O autor diz assim: pela cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe: és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Como disse nas palavras do Dr. Rodrigo Silva, ele se tornou cidadão
romano por nascimento, em função dessas questões que havia dito, que eu disse aos irmãos no início deste segundo ponto da nossa lição. Pela sua cultura, segundo os outros, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: Paulo, você está louco, as suas muitas letras te fazem delirar. Por que o autor traz estas palavras de Festo? Porque Paulo era um homem muito culto, e isso foi testificado quando ele foi julgado e levado até Festo para então ser julgado. Paulo então começa a fazer a sua defesa, a sua narrativa, e demonstra um vasto conhecimento. Festo, incomodado com as palavras de Paulo, disse em alta voz: Paulo, você estás louco? As tuas muitas letras, o teu muito conhecimento te faz delirar. Isso atesta a vasta cultura deste homem, que agora estava não defendendo o judaísmo, mas estava defendendo o reino de Deus, a palavra de Deus, a salvação e os meios pelos quais Deus enviou Jesus Cristo, falando também sobre a ressurreição, para que pessoas pudessem alcançar o conhecimento. Então estamos falando de um homem que era judeu, sim, mas também estamos falando de um homem que era cidadão romano, e estamos falando também de um homem cuja cultura era invejável. O autor também vai descrever Paulo como sendo um fariseu zeloso, irrepreensível, alguém o cuidado e o zelo para com o que aprendia era algo notório. Paulo era membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, e ele foi irrepreensível como fariseu. Alguém cujas credenciais estavam ali destacadas nesse instante. Paulo também se tornou, após a sua conversão, um cristão humilde. Conquanto tivesse todo este vasto conhecimento, Paulo se torna um cristão humilde, não fazendo da sua condição algo do qual ele pudesse tripudiar ou colocar-se na condição melhor diante das outras pessoas. Saulo, agora já não mais no contexto de Saulo, mas agora falando sobre a sua nova nomenclatura, Paulo, me chama a atenção, porque alguns historiadores vão dizer que Paulo era, na verdade, era a tradução do seu nome grego, do hebraico para o grego. Paulo, na verdade, era o seu nome em latim, Vou refazer para esclarecer melhor. Na verdade, Saulo era a tradução grega do seu nome hebraico, e Paulo era o seu nome em latim. Paulo seria em latim considerado ou traduzido como Saulos ou Paulos, e isso dava a ideia de alguém, de uma coisa pequena ou de baixa estatura. Talvez alguns historiadores, apoiando-se nesta ideia, dizem que Paulo usa esse nome provavelmente, por conta de ser considerado agora um homem pequeno, não pequeno apenas na sua estatura, como algumas literaturas que não são consideradas canônicas ou consideradas livros apócrifos, e dentre esses muitos escritos, há um apócrifo de nome Atos de Paulo, e lá descreve Paulo como sendo um homem de baixa estatura. E então Paulo agora coloca-se também nessa condição de alguém humilde, e alguns historiadores vão correlacionar essa ideia. O pastor Exaltino, de forma muito brilhante, ele designa essa humildade de Paulo e fala da sua questão espiritual. Ele diz, espiritualmente: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. O autor, o pastor Exaltino, diz que, extraordinariamente, Paulo era um homem culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso e um judeu radical. A sua conversão redirecionou todo o cabedal de serviço de Jesus.
No dizer de Stott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem. Segundo Holden, denominou de o maior bandeirante do Evangelho. Um homem que dedicou toda a sua vida para a proclamação do Evangelho. No terceiro ponto, o pastor Exaltino nos traz uma ideia sobre o autor e fala da sua transformação, da sua mudança. Esse homem que agora está não mais como um perseguidor, mas um perseguido do Evangelho. A transformação. Uma palavra de Paulo merece, segundo Exaltino Gomes, merece nossa atenção por sintetizar a sua vida. Paulo diz assim: não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Há dois limites nela: perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A mudança de seu novo caminho de Damasco. Alguns historiadores trazem uma ideia muito interessante sobre essa perseguição de Paulo. Segundo alguns historiadores, por que Paulo vai iniciar a sua perseguição em Damasco? Segundo alguns historiadores, Damasco era o principal centro e dali muitas pessoas partiam para a compra ou para a aquisição de linha, e isso trazia pessoas ou fazia com que pessoas de diversas regiões afluíssem para aquele lugar. E segundo Saulo, os do caminho queriam iniciar o evangelho ou a proclamação desta mensagem desse tal Jesus de Nazaré ali em Damasco. Porque se o evangelho fosse, ou se esta pregação fosse difundida em Damasco, provavelmente, ou por certo, segundo a ideia de Saulo, este evangelho chegaria às demais regiões, porque ali estavam concentradas pessoas de diversas nacionalidades. Então Saulo parte para Damasco porque ele pensava consigo: se eu detiver a programação desta mensagem, deste grupo do caminho em Damasco, essa mensagem não vai chegar a diversos lugares. É claro, Saulo tinha essa ideia porque não sabia o que Deus já estava preparando para a sua vida. Saulo então parte para Damasco e ali, naquele caminho para Damasco, acontece a mudança da sua vida. O autor, o pastor Exaltino, fala: esta experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar pessoas. Me chama a atenção, e aqui destaco as palavras do pastor Exaltino, porque é interessante, porque a conversão faz uma mudança na vida do ser humano. Muitos tentaram desacreditar esta experiência, dando-a como produto de cansaço físico e emocional, ampliado por uma caminhada ao sol do meio-dia. Outros tentaram atribuir-lhe uma doença mental. A sua conversão teria sido apenas uma alucinação, segundo algumas pessoas. Mas Paulo havia passado por essa transformação e ali, naquele caminho, ele encontra-se com o Senhor Jesus. Esse evento foi um evento sobrenatural e não uma ilusão. Foi uma luz muito forte que o sol do deserto, mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Atos capítulo 22, verso 6, registra essa experiência. Os homens ouviram a voz, mas mesmo não a entendendo, estavam ali. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que me persegues? Me chama a atenção porque a voz não diz: Paulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Saulo, por que persegues os do caminho? Mas a voz diz, o pronome me: Saulo, por que me persegue? Me chama a atenção nesse contexto, porque Saulo é alcançado pelo Senhor Jesus. Ele odiava Jesus sem conhecer, mesmo sequer, o dono daquela voz. O dono daquela voz amava a Saulo, mesmo que Saulo não o conhecesse. Saulo, atônito, agora pergunta: Senhor, quem és tu? Que queres que eu faça? Ele não mais agora se torna um perseguidor, mas Saulo naquele instante é alcançado pelo grande amor de Jesus. O autor, pastor Exaltino, diz:
Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas seguia alguém vivo que agora o alcançara e o derrubara. Jesus era real, Jesus estava vivo. E Saulo, naquele instante, depara-se com esse Jesus, que também, no seu contexto e para a sua vida, agora torna-se real, vivo para a sua vida também. Quarto e último aspecto, o pastor Exaltino nos desafia a pensarmos sobre a disposição deste homem agora, que não mais um perseguidor, mas um perseguido, ele vai demonstrar na defesa e na proclamação deste evangelho de Cristo Jesus. Paulo, o que perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou. E ele agora, disposto a fazer a obra do Senhor, disposto a caminhar, ele vai seguir realizando o trabalho do Senhor. O pastor Exaltino inicia o quarto aspecto dessa lição falando a seguinte palavra: a conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo, ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, ele quis servi-lo. O texto de Atos, capítulo 22, o verso 10, Saulo diz as seguintes palavras: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador, diz o pastor Exaltino na sua colocação. Certamente, muitas igrejas hoje em dia têm vivido essa experiência. Muitas pessoas têm sido alcançadas por esse mesmo poder. A mudança de vida não é resultado de uma aculturação, como diz o pastor Exaltino, mas é resultado de uma transformação que o Senhor Jesus promove na vida da pessoa. Certamente o pastor Exaltino também nos adverte, nos desafia a pensar sobre a ideia de percebermos isso. E ele diz, como Paulo mais tarde diria, o amor de Cristo, ele nos constrange. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntaram o que podem fazer pelo Senhor. Nosso culto, nosso servir a Deus não pode ser para a nossa satisfação. Não somos chamados para sermos servidos, mas somos chamados para servir. Você, meu irmão, minha irmã, não foi chamado pelo Senhor, não foi salvo pelo Senhor para ser servido pela sua igreja, pelo seu pastor, ou por quem quer que seja, mas você foi chamado para servir ao Senhor. Que você possa também nessa manhã parar e refletir sobre isso. O seu momento de culto não pode ser um culto auto-hedonista, aonde o seu prazer esteja em primeiro lugar. Não cultuamos para nos sentirmos alegres. O nosso culto não é para nos alegrar, mas é para servir e para adorar a pessoa do Senhor Jesus. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã, ela é servir, diz o pastor Exaltino. Concluo esta lição desta manhã dizendo que esta conversão verdadeiramente mudou a história de Saulo, da cidade de Tarso, mas mudou também a história do cristianismo, mudou a história da vida de muitos quantos foram alcançados por esta grande salvação. Paulo dedicou toda a sua vida à proclamação deste evangelho. Ele tinha um desejo muito grande, não só após as suas viagens missionárias, mas Paulo tinha um desejo muito grande de que esta boa mensagem chegasse também a Roma. E ele, uma vez preso, foi, após ter sido julgado, o Festo, Paulo então é conduzido e chegou a Roma, e é julgado pelo próprio Nero, e é sentenciado à morte. E ele escreve a Timóteo, dizendo, Timóteo, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé, porque ele sabia que ele tinha a sua vida não por preciosa, de forma de que ele pudesse concluir o ministério pelo qual
o Senhor o chamou para a proclamação da sua palavra. Que assim seja também na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ainda estaremos adorando ao Senhor com mais um cântico. Irmão Samuel Félix da Silva estará adorando ao Senhor nesse instante. Cante com ele. Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bem, saúde, com o mesmo paz, diz o autor Paulo César da Silva: meu servo, não temas. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com o irmão Samuel Félix da Silva. Se hoje acho falta, já não tenho dinheiro, bem, saúde ou mesmo paz. Deus sabe o que eu posso, em que me empenho. Sua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus. Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bem, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso, em que me empenho. Sua fidelidade me refaz. Já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação no nosso culto, nessa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu domingo seja repleto das bênçãos do Senhor. É claro, se guardando, se resguardando por conta do isolamento, evitando o contato, sempre fazendo ali, lavando as nossas mãos, como nos orienta o nosso FEI, a nossa Secretaria de Saúde, para que tenhamos um bom domingo, um domingo na presença do Senhor. Logo mais, estaremos mais uma vez refletindo e realizando o nosso culto, e você estará participando conosco. Essa mensagem, ela é sempre gravada no intuito de alcançar os membros da Segunda Igreja Batista em Alcântara, e sempre temos dito, se essa mensagem chegou para você, que ela possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.